nós temos uma lição por demais importante, né? Estamos já com a quinta lição, né, presbítero Carlos Jorge? A quinta lição, e um assunto que tem mexido com a gente, porque está falando de princípios divinos que servem para nós em um período de crise. E foi uma direção de Deus, eu não tenho dúvidas, essa lição ser reeditada, porque está servindo para todos nós, né? Está servindo para todos nós. Nós entendemos que para vencer esse tempo de crise agora, só a palavra de Deus para nos orientar, não é? Porque a palavra de Deus, ela é eterna, ela sobrevive a todos os tempos, a todas as situações. E hoje nós vamos falar sobre o recomeço. Olha que coisa interessante, né? Para nós aqui, ela é atualíssima, né? Que estamos recomeçando. Então, essa lição bíblica foi trazida numa boa hora, e especialmente para nós essa manhã, que estamos recomeçando, é a primeira escola bíblica dominical, depois de 132 dias, né? A escola atuando apenas online. Então é um recomeço, né? É um recomeço. E nós vamos aprender com Zorobabel, com Josué, com Esdras, com esses homens de Deus que naquela época enfrentaram também um recomeço. Eles lá foi mais difícil, por quê? Passaram-se, alguém diz 15 anos, outros dizem 16 anos, outros dizem 17, outros dizem 18 anos parados, não sabemos exatamente, mas foi de 15 para 18 anos parados. Não é? Parou a obra, 18 anos, irmão, não é fácil, né, para recomeçar. O pessoal desaprendeu até de como é que pegava na ferramenta para começar o trabalho. Então, mas Deus deu graça a eles e eles se levantaram, a obra continuou, não é? Foi feito aquilo que Deus tinha para fazer, até que cessaram aquela obra e o templo foi reconstruído. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos muito a aprender. Temos a aprender. Aprender com o exemplo que eles deixaram, com a experiência que eles viveram. Como é que eles conseguiram, depois de 18 anos, recomeçar? Porque 132 dias eu sei que é difícil, né? Para quem parou, né? Para quem estava detido em casa, para recomeçar, eu creio que é uma dificuldade muito grande. E 18 anos, né? 18 anos, voltando de um cativeiro de 70, né? 70 anos tinham estado no cativeiro, voltaram, começaram, pararam, porque os inimigos se levantaram, e agora, 18 anos depois, recomeçando. Então não foi fácil, mas como? A pergunta que não quer calar é essa: como eles conseguiram? Como eles recomeçaram? De que forma eles adquiriram força para recomeçar? Amados, está bem claro na nossa lição de hoje. Eles recomeçaram no poder do Espírito Santo de Deus. E eu tenho uma boa notícia para lhe dar esta manhã, você que está aqui, você que está em casa. Aquele mesmo poder do Espírito Santo que esteve à disposição deles para recomeçar naqueles dias a obra de Deus, é o mesmo poder que hoje está à nossa disposição. O textuário da nossa lição fala de Ageu, né, que foi um dos instrumentos que Deus levantou para a fundação do templo. E a verdade prática diz: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Então o segredo é o poder de Deus, poder do Espírito Santo. Eles venceram, eles se levantaram, eles recomeçaram no poder do Espírito Santo. E nós vamos se levantar, recomeçar, continuar, a obra não vai parar, no poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor que vive e que reina para todo sempre.
Então, na lição de hoje, vamos compreender como se deu a reconstrução do templo, sobre a liderança de Zorobabel. Zorobabel era o líder político que Deus levantou naquela oportunidade, mas era temente a Deus e se envolveu naquela reconstrução. Não é? Mas Deus vai mostrar também para nós hoje, na sua palavra, como foi que Deus levantou profetas. O profeta Ageu se levantou também nessa época. O profeta Zacarias. O próprio Josué, que era sumo sacerdote, a Bíblia diz que Deus levantou o seu espírito, ele se animou, disse, não vamos ficar parados não, vamos recomeçar. Então vamos ver como é que Deus levanta profetas para incentivar o povo à reconstrução. Porque é Deus quem levanta, não é? Como o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. A gente vai estudar isso, como é que através do ministério profético a gente vê Deus se manifestando para nós. Não é? Ver o ministério profético à luz da Bíblia. Tem muitas pessoas que têm dúvida do ministério profético. Será que ainda existem profetas? Será que o ministério profético ainda atua na igreja de hoje? Então a gente vai aprender sobre isso. O reinício, a conclusão da construção do templo só foi possível graças aos ministérios proféticos de Ageu e de Zacarias. Deus levantou aqueles dois homens cheios do Espírito Santo e eles profetizaram a reconstrução. Ageu, no capítulo 2, a partir do versículo 6, Ageu se levantou de uma forma gloriosa, incentivando o povo, dizendo, olha, vai tremer céu, terra, mar, né? Vai haver um rebuliço, mas virá o desejado de todas as nações. Era ele dizendo, olha, Jesus está vindo aí. Eles profetizavam a primeira vinda de Cristo. Né? Depois eles ficaram preocupados porque não tinha dinheiro, não tinha condições, não tinha ouro, não tinha prata. A obra exigia, né? Precisava de finanças, como toda a vida precisou. E aí Deus usou Ageu e disse, olha, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês estão preocupados com dinheiro? Vocês estão preocupados com prata? Vocês estão preocupados com ouro? Se preocupe não, que é meu, tudo é meu, amém? Tudo é meu, o ouro é meu, a prata é minha, o dinheiro é meu. Quem manda em tudo é Deus, irmãos. Deus é quem manda em tudo, glória a Deus. E depois eles voltaram a reclamar, a se preocupar. Isso é natural do ser humano, né? Num período de reconstrução, de recomeço. Mas é a glória. Eles já tinham restaurado o altar, né? Estavam recomeçando ali, o templo estava indo para a reconstrução. Mas e a glória do Senhor? Não é? Os mais antigos questionavam, diziam, mas olha a glória dessa casa, será que vai ser como a glória primeira? Não é? O primeiro templo tinha tanta glória, a presença de Deus se manifesta. Será que a glória de Deus ainda virá? Aí Deus levanta Ageu e diz, olha, a glória desta última casa vai ser maior do que a da primeira. Então Deus tem seus vasos, irmão. Deus tem seus profetas. Deus levanta pessoas nas horas que mais nós precisamos para nos reencorajar, reanimar, né? Para reiniciar a obra do Senhor. Então as profecias desses homens incluíam a ordem direta de Deus. Deus usou-os, né? Para ir ao monte, cortar madeira, se esforçar, fazer o trabalho. Deus mandou advertência para eles, olha, vocês estão muito preocupados com as coisas terrenas, coisas materiais, por causa da comodidade, do comodismo. Aqueles irmãos naquela época, ao invés de se preocupar com a casa de Deus, eles estavam se preocupando com o quê? Com as suas próprias casas. Aí Deus usa Ageu para encorajá-los, para repreendê-los, para adverti-los. Olha, primeiro a casa de Deus, vocês estão cuidando primeiro da casa de vocês, mas Deus diz na sua palavra, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Deus vai falando pelo profeta, cuidem da casa do Senhor, não é? Veio a exortação, Ageu 2 e 4, esforça-te, Zorobabel. Tem que haver esforço agora para recomeçar. Esforça-te, Zorobabel. Zorobabel era o líder político, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Num. Quem era Josué? O sumo sacerdote. Então Deus está falando aí através do profeta, né? Esforça e esforçai-vos
todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Eu pergunto aos irmãos, essa palavra não é atualíssima para nós? Como é que nós vamos recomeçar esta obra? Cada um fazendo a sua parte, cada um se esforçando. Esforçai-vos, Zorobabel, esforçai-vos, Josué, se esforça, pastor Jairo, se esforça, presbitério da igreja, se esforça, diaconato da igreja, se esforça, dirigente de escola dominical, professores, se esforça, dirigente de ciclo de oração, se esforcem, dirigente de campanha visitadora, se esforcem, músicos, cantores, departamentos, cada um se esforce e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Tem coisa melhor do que saber que o Senhor dos Exércitos está conosco, irmão? O Senhor dos Exércitos é aquele que nunca perdeu uma batalha. Ele nunca perdeu uma batalha e vai perder. E ele disse, olha, eu, o Senhor dos Exércitos, estou convosco. Aleluia. O Deus de Jacó é o vosso refúgio. Eu quebro o arco, eu corto a lança, eu queimo os carros no fogo e digo para vós, aquietai-vos, porque eu sou o Senhor. Aleluia. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Irmão, Deus vai ser exaltado na minha vida e na sua vida daqui para frente. Se prepare, se aquiete o seu coração, sossegue a sua alma, que Deus ainda vai lhe exaltar na terra. Glória seja dada o nome do Senhor. Jeremias, o profeta, já pusera em marcha, o início da reconstrução do templo. Deus começou, na verdade, usando Jeremias, foi o primeiro a profetizar. Mas agora a palavra do Senhor veio através de Ageu e de Zacarias, impulsionando o povo para continuar naquela reconstrução, naquele recomeço. Como vimos, o povo de Deus havia dado início já a obra da reconstrução, mas parou. E tudo que para recomeçar, dá mais trabalho do que o primeiro do começo. Não é verdade? Quando você começa uma construção, é difícil. Mas se você parar, passar um período assim, para depois recomeçar, meu Deus, é melhor que vá devagar. É melhor que vá aos pouquinhos. Mas se parar, dizer, eu vou passar aqui 1 ano, 2, 3, parar, depois eu recomeço. Para recomeçar, é um problema sério. Então, o povo de Deus havia dado já início, mas pararam 18 anos. E aí, para recomeçar, ferramenta tudo enferrujada. Sexta-feira eu disse aqui em tom de gracejo que até os playback desafinaram. 130 dias parado, quando soltou os playback, estava enganchando. Glória a Deus. Mas é verdade mesmo, tudo fica mais difícil. Tudo fica. Eles fizeram um culto de adoração ao Senhor, quando as últimas pedras do alicerce foram fincadas, mas pararam. E aí a dificuldade foi grande. E para completar naquela parada, por que eles pararam? A gente estudou na lição passada. Pararam porque os samaritanos se levantaram para impedir a reconstrução. Eles não pararam porque quiseram parar. Eles pararam porque enfrentaram oposição. Ainda teve os inimigos da obra que chegaram dizendo, não vai. Eu quero dizer essa manhã, vai em nome de Jesus. Vai que a obra é de Deus. A obra não é do pastor Jairo, a obra é do Senhor. Vai, glória a Deus. Mas ali os samaritanos se levantaram para se opor, e o povo de Deus se sentia como? Ameaçado. Armaram traiçoeiramente emboscada contra o povo de Deus, os samaritanos, para atrapalhar a obra. Olha, irmão, que coisa terrível. Se armaram traiçoeiramente, fazendo uma oposição à obra do Senhor. Segundo o comentário bíblico de Bicon, diz que eles alugaram conselheiros para dar uma má interpretação ou uma má impressão dos judeus ao rei da Pérsia. Alugaram, pagaram alguém
para dar uma má impressão ao rei, que eles não iam ajudar em nada, que aquele povo não estava trabalhando, que havia coisas erradas no meio do povo. Irmão, toda a vida houve e toda a vida haverá. Mas eles fizeram aquilo para atrapalhar a obra, para parar a obra. Não era para parar Esdras, nem para parar Zorobabel, nem para parar Josué. Era o inimigo da obra de Deus, por trás de tudo, querendo que a obra de Deus parasse. Veja que coisa teve. Alugaram até conselheiros. Parecia que o templo jamais ia ser reconstruído novamente. Que foi uma oposição terrível. E o povo, ao invés de confiar em Deus, o povo, ao invés de se pegar em Deus, sabe o que aconteceu? Deram ouvidos, deram atenção àquela oposição. E agora o povo disse, é mesmo, né? É melhor parar. É melhor deixar essa reconstrução de lado. O povo estava agora sem fé, sem coragem, sem esperança. Veja, irmãos, que situação. Ficou evidente agora que somente Deus podia ajudá-los outra vez. Porque dependendo do povo, o povo estava sem fé. O povo estava sem coragem. O povo estava sem esperança. O povo estava dominados pelo medo, não é? Pela oposição. A oposição fez eles temer. Ora, se foram ao rei, levaram aquela carta falsa para o rei, não é? Dizendo que tinha que parar a obra, eles agora disseram, pronto, o rei agora vai acabar com a gente. Ficaram assustados, amedrontados. Glória a Deus. Mas, irmãos, quando nós nos sentimos desencorajados, sem fé, sem ânimo, sem esperança, sem condições, é aí que se manifesta o poder de Deus. Paulo disse, quando estou fraco, eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Quando você diz, eu estou forte, eu posso, eu sou, não é? Eu sou forte, eu tenho, eu posso. Aí Deus fica de lado, irmão. Se ele tem, se ele pode, se ele é, então deixa ele ir com as suas próprias forças. Mas quando você chega diante de Deus e diz, Deus, eu não posso, eu não tenho condições, eu estou desencorajado, eu estou sem fé, eu estou sem coragem, eu estou sem esperança, eu estou sem ânimo. Aí Deus diz, pois eu vou lhe dar o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, eu vou lhe fortalecer, eu vou lhe encher da minha força e você vai se levantar e vai recomeçar. Glória seja dado o nome de Jesus. Então o Senhor usou o profeta Ageu, Zacarias, para incentivar. Interessante que os profetas aqui, eles não foram usados para criticar ninguém, para desanimar ninguém, para envergonhar ninguém. Eles foram usados para incentivar. Ora, o povo já estava desanimado, o povo já estava sem coragem, sem fé, sem esperança. Já pensou se os profetas se levantam para desencorajar? Não, eles se levantaram para incentivar, para exortar, para que o povo se levantasse e concluísse a obra do Senhor. Aleluia. Aí o Senhor Deus suscita aqueles dois profetas. Deus estava vendo. Ninguém melhor que Deus que vê o desânimo do povo, seus líderes, escolhidos por Deus, mas estavam desanimados. Precisavam serem reanimados. Deus é quem levanta, irmãos. Deus é quem levanta. Glória a Deus. Quando somos nós que levantamos, não dá certo. Às vezes nós queremos levantar alguém para fazer o trabalho, né? Mas vai dar é trabalho. Ao invés de se levantar para trabalhar, se não for Deus, vai dar é trabalho. Glória a Deus. Mas quando é Deus que levanta, Ele dá poder, Ele dá autoridade, Ele dá graça. Aleluia. E foi assim, né? Naqueles dias, o Senhor mostrou isso a Zacarias no capítulo 4, numa revelação que Zacarias teve, não é? Zacarias chegou a ver isso claramente. O Senhor se revelou para ele como a um homem que é despertado do sono, como que Zacarias estava dormindo e de repente Deus desperta. Veja que voltamos sempre ao tema de despertamento, avivamento,
reavivamento. Então Zacarias foi despertado e o Senhor mostrou a ele em visão. O que é que você vê, Zacarias? No meio dessa crise toda, o que é que você está vendo? Zacarias, olha, eu estou com um homem que foi despertado do sono, mas deixa eu ver o que é que eu estou vendo. Eu estou vendo diante de mim um castiçal todo de ouro. Aleluia. O que era o castiçal? Primeiro, falava de Israel, mas era um tipo da igreja. A igreja é esse castiçal feito de ouro, glória a Deus, com a missão de iluminar. Mas para iluminar precisa de quê? De azeite. Glória a Deus. Aí Zacarias, eu vejo um castiçal, mas eu vejo em cima do vaso, do azeite, eu vejo um recipiente cheio de azeite. Oh, glória a Deus. Tem 7 lâmpadas, glória a Deus. Cada lâmpada posta no seu lugar. Tem canudos por onde desce o azeite. O importante, irmãos, é que o vaso do azeite ainda está cheio. Eu e você, como castiçal, ou como uma haste desse castiçal, ou parte desse castiçal, podemos estar vazio, mas o vaso de azeite ainda está cheio. E vem o azeite pelos canais, pelos canudos, glória a Deus. É só desobstruir os canudos e o azeite vem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí Zacarias viu 2 oliveiras, que era Ageu e Zacarias. Eram os 2 profetas que Deus estava levantando ali. Glória a Deus, para ajudar na obra. Era também Zorobabel e Josué, aqueles 2 líderes que Deus tinha levantado para fazer o trabalho. Glória a Deus. E o Senhor falou com ele, glória a Deus, e disse no versículo 5, o Senhor falava comigo e me disse, não sabes tu o que é isto? Disse, não sei, meu Senhor. E o Senhor disse para ele naquela oportunidade, respondeu e falou, olha, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que é que o Senhor estava revelando a Zacarias? Zacarias, está difícil? Está. Recomeçar não está fácil? Não está. Mas a igreja, o povo de Deus, é como um castiçal. Castiçal para ser feito era na marreta. Tinha sofrimento, tinha preço. Glória a Deus. Tem gente que não quer passar luta, não quer passar prova, não quer passar dificuldade. Glória a Deus. Aleluia. Mas o castiçal era feito na marreta, no martelo do orive. Naquela época não tinha a facilidade de hoje, não é? Então eles iam preparando lentamente. Glória a Deus, aquele castiçal na batida do martelo, da marreta do orive. Quando estava pronto, aí ele só dependia agora de quê para brilhar? De azeite. Deus está dizendo a Zacarias, Zacarias, olha, vocês já sofreram muito, mas sofreram para se tornar um candelabro, um castiçal de ouro. Aleluia. Glória, vocês têm valor, vocês passaram pela prova. Diga amém, meus irmãos. Passaram pela prova, agora só depende de uma coisa para brilhar. E o que é, Senhor? Que os canudos estejam desobstruídos, estejam limpos, que eu vou mandar azeite na vida de vocês. Eu vou mandar o meu Espírito, vou encher vocês do meu Espírito, vocês vão ser cheios outra vez, vocês vão profetizar outra vez, vocês vão falar em línguas outra vez, eu vou encher vocês do meu Espírito Santo, porque essa obra não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui está, irmãos, para nós, exemplo. Não é? Assim como foi com Ageu, com Zacarias, da mesma forma vai ser comigo, vai ser com você, vai ser com a igreja do Senhor. Está difícil? Tá. A prova foi longa? Foi. Doeu, mas o castiçal está pronto. Glória a Deus. E agora, o que é que precisa para brilhar, pastor? Poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. Aleluia. Esta manhã, não só para nós que está aqui, mas para os que estão em casa, assistindo essa escola bíblica online, o poder do Espírito Santo está descendo sobre nossas vidas.
O Senhor está nos capacitando, nos encorajando, nos incentivando a recomeçar, não no poder da força, não no poder da carne, não na violência, mas no poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, esse foi o resultado da mensagem dos profetas. Eles entregaram a mensagem e Deus começou a manifestar o seu poder na vida do seu povo. A piedosa liderança de Zorobabel e Josué levou a efeito a reconstrução. Eles creram na mensagem, eles receberam o poder de Deus, Deus foi encorajando, Deus foi reanimando, Deus foi enchendo e a reconstrução foi indo em frente. Então o ministério dos profetas Ageu e Zacarias, em muito contribuiu para a conclusão da obra. Embora houve obstáculos, houve reveses, sempre houve, sempre haverá, não é? Mas a obra de Deus sempre requer a participação de todos. Glória a Deus. O que ficou claro ali é que todo mundo teve que fazer a sua parte. Zorobabel, líder maior, líder político da época, mas era servo de Deus, Deus contou com Zorobabel. Josué, sumo sacerdote, líder do povo de Deus, teve que fazer a sua parte. E todo o povo, trabalhai, porque eu, o Senhor dos exércitos, eu sou convosco. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, outro elemento chave naquela reconstrução da casa de Deus, além da dedicação, né, do povo de Deus, é que eles não se tornaram apáticos. Não, senhor, não, senhora. Eles não disseram, bem, está difícil, eu vou cruzar os braços e vou ver como é que fica. Não, eles não ficaram assim, disseram, vamos ajudar. Cada um, vamos fazer a nossa parte. Não ficaram apáticos, não aceitaram o desafio da indiferença, ficar indiferente. Não, isso aí não é de Deus. Não é? Antes eles empreenderam a tarefa com grande diligência e Deus começou a abençoar a obra das suas mãos. Deus começou a abençoar cada crente, irmãos, porque quem coloca a sua mão no arado da obra de Deus tem uma recompensa. Glória a Deus. O reino de Deus sempre progride através de palavras, de ações dos dirigentes do seu povo, que ao trabalharem juntos com o seu povo, né, eles vão executando os projetos de Deus, os propósitos de Deus, e Deus vai abençoando maravilhosamente. Então o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores, o povo, até a conclusão da obra. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é que deu para vocês ordem para vocês edificar esta casa? Era uma pergunta que não paravam de ouvir. Quem foi que deu essa ordem? É para parar, os inimigos chegavam. Tem que parar. Quem foi que deu a ordem? Quem deu a ordem, primeiramente, foi Deus, que levantou o espírito do rei Ciro, um rei pagão, e disse que a gente tem que recomeçar. Depois Deus usou Zacarias, usou o profeta Ageu, Deus falou com a gente, e é por isso que nós estamos trabalhando para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, temos que estar conscientes que essa obra não é de homem, essa obra é de Deus. Quantos que já vieram, quantos que já passaram, mas a obra de Deus continua, porque a obra é do Senhor, a obra é de Deus. Cada crente tem que estar consciente de que eu estou trabalhando é para Deus, eu estou servindo a Deus, a minha recompensa vem de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Os fiéis obedeceram a palavra do Senhor através dos profetas. Eles obedeceram e não pararam e continuaram fazendo o trabalho, dedicaram-se a trabalhar para a glória de Deus. Deus estava com ele de modo especial. Irmãos, o inimigo surgiu, se opôs à obra. Não foi fácil. Zacarias 4:7. O Senhor falou através do profeta: quem és tu, monte grande? Porque não era fácil o inimigo que estava se levantando naquele recomeço. Era para parar mesmo. Era para não recomeçar. Irmão, vou dizer uma coisa a vocês com toda a segurança do meu coração. O vírus é letal? É. Tem matado muita gente? Tem. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Pior do que o vírus é quem está por trás do vírus. Saibam os irmãos
que Satanás tem tirado muito proveito nesta pandemia. Movimentos anti-Deus, anti-obra de Deus. Irmão, teve crente que foi preso. Teve igrejas que foram fechadas. Várias igrejas foram fechadas. Teve gente que foi morto a bala. Como é que eu vou combater um problema de saúde pública atirando no povo, prendendo as pessoas, arrastando pelo meio da rua? O que é isso aí, irmãos? São movimentos anti-Deus, anticristianismo, anti-obra do Senhor. A gente aqui, eu posso falar isso, estou aqui em rede, mas eu falo isso porque aconteceu. Nós estávamos aqui, muitos cultos, portas fechadas, os irmãos veem aí, está tudo lacrado ainda. A gente reunida aqui em torno de 6, 7 pessoas. Está aí, não sei se o irmão Cosmo está aqui essa manhã, mas está aqui o irmão Ronaldo, tem outros irmãos aqui, que a gente estava aqui e o policiamento chegava, parava aí na porta da igreja, isso 1, 2, 3 vezes. Policiamento querendo entrar aqui para ver como estava funcionando. Então, por trás dessa pandemia, havia também movimentos estranhos à obra de Deus, estranhos ao Espírito de Deus, que tentou parar essa obra. Viu, irmãos? Teve momentos que a gente sentiu um monte grande se levantando. Meu Deus, e agora? Será que vai parar? Será que não vai continuar? Mas Deus usou o profeta Zacarias. Quem és tu, monte grande? Tu serás como uma campina. Era Deus dizendo, eu vou te abater, eu vou te humilhar, mas a minha obra vai continuar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sempre que houver, irmão, progresso espiritual, pode se preparar que vai haver oposição, vai haver provação. Satanás, através dos seus inimigos, se levantará para tentar parar a obra do Senhor. Aleluia. O povo de Deus deve enfrentar isto de que forma? Com oração contínua e com a sua confiança em Deus. Vai se levantar monte grande? Vai. Vai ter oposição? Vai. Mas como é que a gente vence isso? Oração, oração, oração. Glória a Deus e confiança em Deus. Confiança em Deus. E aí Deus vai nos dando a vitória. Aleluia. Então, meus amados irmãos, nós temos ao nosso favor os olhos de Deus que estão sempre sobre o seu povo. Temos inimigos? Temos. Tem samaritanos? Tem. Tem aqueles que se opõem à obra? Sempre teve e sempre terá. Não é? Toda a minha vida de crente, toda a minha vida de pastor foi enfrentando inimigos. Mas eu venci, estou vencendo e vou vencer em nome de Jesus. Por quê? Porque há em mim algo bom, há em mim algo melhor que ninguém? Não, porque primeiramente uma vida de oração, de busca, de misericórdia, se humilhando na presença do Senhor. Segundo lugar, confiança inteiramente em Deus. Então, orando, confiando em Deus, nós venceremos. Mas, acima de tudo, você conte com o olhar de Deus sobre a sua vida. Deus está olhando para nós. Glória a Deus. Aqueles que dedicam a sua vida à causa, à obra de Deus, são objetos especiais do cuidado vigilante do Senhor. Saiba disso essa manhã, irmãos. Você que se dedica à obra de Deus. Não quer dizer que você seja um super-herói. Não quer dizer que você seja um super-homem. Não. Deus conta com pessoas frágeis. Glória a Deus. Homens naturais, mulheres naturais, normais. Mas que dependem do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia. E aí sabe o que acontece? Os olhos de Deus estão sobre nós para nos encorajar, para nos fortalecer, para nos reanimar, porque se existe alguém que não quer que essa obra pare, é Deus. E quem é que é maior do que Deus? Quem é maior do que Deus, igreja? Ninguém. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então, se você está empenhado em exaltar o reino de Deus, a sua justiça, o olhar do Senhor está sempre sobre você. O olhar de Deus significa você conta sempre com o cuidado de Deus. Deus está sempre pronto a cuidar de você. No livro de Jó, capítulo 36, versículo 7, não dá tempo para ler, mas em casa você pode ler, diz que do justo o Senhor não retira os olhos. Esteja onde estiver,
os olhos do Senhor estão sobre nós. Glória a Deus. Neste caso, a você pertence a promessa. Salmo 34:15 diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Onde você estiver, sabe que os olhos do Senhor estão ali para lhe ajudar, para cuidar de você. Aleluia! Esses olhos são olhos de amor, de misericórdia. Aleluia! E assim, meus amados irmãos, nós vamos aprendendo que o ministério profético era uma prova da manifestação de Deus. Deus usar Ageu, Deus usar Zacarias, era uma prova da manifestação de Deus. Então, no Antigo Testamento, nós temos essas manifestações, todo o Antigo Testamento. Lembra de Elias? Quanto poder tinha aquele homem para realizar a obra de Deus? Lembra de Eliseu? Eliseu foi aquele obreiro, filho de Elias, que Deus levantou através do ministério do profeta Elias. Mas Eliseu estava ali com Elias e começou a observar qual era o segredo do ministério de Elias. Como é que esse homem tem tanta força, tanta coragem para enfrentar 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azera? Esse homem não tem medo do rei Acabe, não tem medo de nada. Que homem coragem? Qual é o segredo? Aí ele descobriu, já sei qual é o segredo. É a porção do Espírito de Deus que está na vida dele. Quando Elias já estava para se despedir, para ser arrebatado aos céus, lá do outro lado do rio, aí Elias disse: Eliseu, pede-me o que queres, eu te dê, antes que eu seja arrebatado. Faça um pedido aí, Eliseu. Dá-me porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Quem já pediu essa manhã porção dobrada do Espírito de Deus? Levante a sua mão, você que está aqui comigo, você que está em casa, diga: Senhor, diga comigo: Senhor, eu preciso do poder do teu Espírito Santo. Diga outra vez: Senhor, eu preciso do poder do teu Espírito Santo. Aleluia. Assim como Elias, assim como Eliseu. Aleluia. Oh, meus amados irmãos, que coisa maravilhosa. É bem verdade que o termo porção dobrada aqui não significa terminantemente o dobro do poder espiritual de Elias. Não era isso que Eliseu simplesmente estava pedindo. Refere-se ao relacionamento entre pai e filho, em que um filho primogênito recebia o dobro da herança que os demais. Deuteronômio 21:17 fala disso. O filho primogênito recebia o dobro da herança. Mas Eliseu estava aqui pedindo seu pai espiritual lhe conferisse uma medida abundante do seu espírito profético, para desse modo ele executar a obra. Era um tempo de crise espiritual, crise econômica, crise moral, era crise em todo aspecto. E Eliseu disse: esse homem vai para o céu, e quem vai continuar a obra? Como é que eu vou fazer o trabalho? Eu preciso do Espírito que está sobre a tua vida. Aleluia. Oh, irmão, que nesses últimos dias, que nesse recomeço de obra, aleluia, nós possamos fazer esta oração de Eliseu: Senhor, dá-me porção do teu Espírito, dá-me do poder do teu Espírito, dá-me mais, aleluia, desse poder, desta graça, e Deus vai encher cada um de nós do seu Espírito Santo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Deus atendeu o pedido de Eliseu. Sabia que o profeta jovem estava se dispondo a fazer a obra, era ele que ia continuar fazendo a obra, mesmo naquele tempo de apostasia espiritual. Deus atendeu ao pedido de Eliseu. Aquela capa de Elias que caiu para Eliseu representa que vem do alto o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Aleluia. Elias, no seu ministério, operou 8 milagres. A prova que Deus capacitou o ministério de Eliseu de forma dobrada é que Elias operou 8 milagres, Eliseu operou 16 milagres. Tinha operado 15, faltava um. Morreu, sepultaram ele lá numa sepultura, e disse que houve uma guerra. Naquela guerra morreu as pessoas, não dava tempo de enterrar. Quando iam correndo, pegaram um daqueles botos e jogaram na cova de Eliseu. Por certo, a cova estava aberta.
Quando jogaram aquele homem que bateu nos ossos de Eliseu, o homem ressuscitou. Até depois de morto ainda operou o milagre. Aí disse o irmão, Eliseu tinha unção até nos ossos, até no tutano, glória a Deus, até no tutano dos ossos tinha a unção do Espírito Santo de Deus, aleluia. Tem mães que estão aqui essa manhã, tem pais que me ouvem, glória a Deus, que com vida você talvez não veja todas as suas orações respondidas, mas depois da morte, Deus ainda responde a oração de crente. Você crê nisso, irmãos? Glória seja dado o nome do Senhor para todos sempre. Então, as manifestações sobrenaturais, aleluia, o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Foi assim no Antigo Testamento, foi assim no Novo Testamento. No Novo Testamento, Deus manifesta o seu poder através dos dons do Espírito, não é? Os dons do Espírito foram dados à igreja como revestimento para realizar a obra de Deus. A Bíblia, irmãos, é um livro maravilhoso. Tem ensinamento para nós em toda época, em todo tempo. Como é que os antigos fizeram a obra no Antigo Testamento? Dependiam do Espírito Santo. Como é que foi na igreja primitiva, os apóstolos, como é que eles realizaram a obra de Deus? Dependendo do poder do Espírito Santo. E nós, como é que vamos fazer a obra nesta última hora? Dependendo do poder do Espírito Santo. Mudou tudo, modernizou tudo. Estamos na era da tecnologia, da informática, da cibernética, mas a igreja ainda depende do poder do Espírito Santo. Aleluia! Ele ainda é o segredo maior. Aleluia! 1 Coríntios 12, o apóstolo trouxe ali uma relação de dons espirituais. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, a fé, dom de curar, dom de profecia, dom de língua, interpretação de língua, discernimento de espírito. Estão ali, aqueles dons são capacitações para fazer a obra. Aleluia! Os apóstolos fizeram a obra dependendo dessa capacitação. E o pastor Jairo, e eu, e você, e nós, como é que vamos fazer? Dependendo da capacitação do Espírito Santo. Eu não tenho capacidade, você não tem, mas a nossa capacidade vem de quem, irmãos? Vem de Deus. É Ele que capacita. Oh, glória a Deus. Paulo escrevendo a Timóteo, Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti. Desperta. A palavra dom ali tem a ver com uma chama. Glória a Deus. Um fogo. Oi, irmãos. Há momentos que parece que o fogo apagou. A gente olha assim a dificuldade. Meu Deus, eu acho que o fogo apagou. Tem mais fogo não. O dom deixou de agir, deixou de atuar. Será que não tem mais? Glória a Deus. Mas a palavra de Deus vem essa manhã nos trazendo uma resposta. Desperta. É como se dissesse assim: abana, sopra, aviva, age de novo, realiza de novo, faz de novo, Senhor. Ainda que a chama de muitos corações tenha se apagado, irmãos, nesta crise, nesta pandemia, mas neste recomeço, Deus vai despertar a chama no coração de cada crente. Nós ainda vamos ver os crentes avivados, glorificando a Deus, falando em línguas estranhas, fazendo a obra do Senhor, orando, visitando, evangelizando. A obra de Deus não vai parar. Glória seja dado o nome do Senhor. No Antigo Testamento, os profetas eram usados, ministério profético à luz da Bíblia. No Antigo Testamento, o profeta era um mediador entre Deus e o povo. Os nabis, eram chamados de nabis, eram porta-vozes de Deus. Deus não falava direto com o povo, Deus falava com o profeta, e o profeta era que transmitia ao povo. O Antigo Testamento era assim, nabi, porta-voz, falavam da parte do Senhor, profetizavam. Glória a Deus, eram reconhecidos como servos de Deus, como homens que tinham o Espírito de Deus, como atalaias, como mensageiros do Senhor. Os profetas eram honrados porque eles interpretavam sonhos. Eram pessoas especiais de Deus na terra. Deus não falava direto com o povo, falava com o profeta e o profeta transmitia para o povo. Mas deixa eu dar uma boa notícia a vocês. No Novo Testamento, para nós, irmãos, a coisa
está tão boa, através da morte de Jesus, o véu rasgou-se. Agora não precisa, você quer falar com Deus, você quer a orientação de Deus, você quer ouvir a voz de Deus. Primeiro, a verdadeira profecia, que é a palavra. Segundo, vai para o altar da oração, vai para a presença de Deus e Deus vai falar diretamente contigo. Você não dá glória a Deus por isso, irmão? É ou não é um privilégio para nós, irmãos? Então, nesse Novo Testamento, o poder de Deus se manifesta de várias formas. Louvado seja, os profetas interpretavam sonhos, glória a Deus, recebiam mensagem de Deus. Hoje você também pode receber de Deus mensagem, interpretações de Deus. No Novo Testamento, há algumas perguntas, alguém diz assim, pastor João Batista foi o último profeta? Existiam profetas na época do início da igreja? Existiam. Existe profeta ainda hoje? Eu já ouvi alguém dizer assim, não tem mais profeta hoje. Tem. Quem foi que disse que não tem? Se a Bíblia diz que tem. Nós temos que ir pela palavra. Tem profeta hoje? Sim, tem. Só que profetas hoje é um ministério. Não existe mais o ofício. Naquela época, os profetas tinham aquele ofício. Eles ficavam em casa e as pessoas iam na casa deles consultar para ouvir a voz de Deus. Hoje não. Hoje a igreja tem um ministério profético. Deus pode usar dons de profecia? Pode. Qualquer crente. Não é só o pastor que tem o dom de profecia. Não é? O ministério profético. Não. Hoje os dons do Espírito estão à disposição de toda a igreja. Quem diz amém, irmãos? Deus pode usar qualquer crente que se coloque nas mãos dele, que busque. Deus pode lhe dar o dom de profecia. Agora, não é mais ofício. Não é? Não é mais ofício. Se você conhece alguém em casa, que fica em casa esperando que você vá lá consultar essa pessoa, está totalmente errado. Até porque dom espiritual não é um violão que eu pego ele e toco na hora que eu quero. Dom espiritual está lá, 1 Coríntios 12. É uma manifestação do Espírito Santo. Se manifesta na hora que o Espírito Santo quer. E ele usa para algum objetivo. Não é assim você dizer, irmão, profetize para mim agora. Vou profetizar. 1, 2, 3, segura aí. Não, não é assim. Se fosse assim, a profecia estava na minha vontade. E não é a minha vontade. É quando Deus me usa. É quando Deus me inspira. É quando Deus quer usar o vaso. Aí ele usa. Glória a Deus. Mas existe profecia ainda hoje, pastor? Existe. Os dons proféticos existem, dons de profecia, está na Bíblia Sagrada. Glória seja dada o nome do Senhor. Profeta com ofício foi até João. Até João, profeta de ofício. Mas os dons espirituais, Deus deu à sua igreja. E eu digo até que para nós hoje o privilégio é maior. Porque naquela época era uma pessoa, duas, era uma raridade um profeta. Era quem Deus queria dar aquele ofício. Então chamava e constituía como aquele profeta daquela geração. Hoje, qualquer crente que está na presença de Deus, que busca a Deus, que entra em contato com Deus, Deus pode lhe dar o dom de profetizar. Diga glória a Deus, irmãos, por isso. Isso é algo maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E nós temos o ministério profético. Efésios 4, 11, que Ele mesmo deu. Veja que tudo é Deus quem dá. Ele mesmo deu uns para pastores, evangelistas, não é? Profetas, é Deus quem dá, não é? Mestres, doutores, é Deus quem dá. Então hoje nós temos o ministério, glória a Deus, que Deus dá. Em outras partes do Novo Testamento, nós temos profetas lá. Atos 11, 27, fala de profetas. Atos 15, 32, Judas e Silas são chamados de profetas. Ágabo, chamado de profeta. 1 Coríntios 12, 28 em diante, a Bíblia fala do dom de profecia. Então os ministérios proféticos ainda existem. Não é que Deus só falou no passado, não. Deus fala ainda hoje. E Ele pode usar a qualquer que der lugar. Amém, meus amados irmãos? Os ministérios podem ser mudados ao longo do tempo, pode. João, por exemplo, começou como apóstolo, terminou como profeta, escrevendo Apocalipse. Apocalipse é um livro profético. Então João começou como um apóstolo de Jesus, mas no final Deus usou ele como profeta. Paulo começou como apóstolo, passou por profeta, evangelista, pastor, terminou como mestre. O apóstolo Paulo. O ministério muda, não é? O ministério é dado por Cristo de acordo com a necessidade do momento. Deus dá de acordo com a necessidade do momento.
profeta, o dom de profecia é uma edificação para a igreja. Está escrito lá em Coríntios 14, o dom de profecia é dado para edificação, para exortação e para consolação. Edificação, sabe o que é edificar? É carregar a bateria. A palavra no original edificação é carregar a bateria. Você sai de casa com a bateria descarregada, chega aqui com a luzinha já apagando. Aí Deus dá a palavra profética. Para que Ele dá a palavra profética? Para a sua edificação. Você recarrega a bateria e volta para casa, fortalecido no poder do Espírito Santo. Eu tenho certeza que os irmãos que vieram aqui essa manhã vão voltar para casa com a bateria mais carregada. Vão vir à noite, aí Deus vai dar outra carga, aleluia. O tunga do Espírito está aqui, não é? Os carros, quando a bateria descarrega na oficina, tem lá o tunga, não é? Liga lá, aí deixa lá, daqui a pouco a bateria está carregada, bota no carro, o carro pega, vai-se embora. Tem carro que está aí parado na beira da estrada, irmão, a bateria descarregada, vai lá, eita, difícil, 133 dias parada, a bateria descarregou, aleluia. Dê glória, irmão. A luzinha está apagada, só faz tum, né? Mas coloca o tunga do Espírito. Recebe carga do poder de Deus. Vai fortalecendo. A palavra vem para edificar. Aleluia. Vem para exortar. O que é exortação, irmão? É ânimo, glória a Deus. É encorajamento e consolação do Espírito de Deus. Então que Deus ajude a cada um dos irmãos. Tinha muita coisa para falar. O tempo não dá para a gente falar tudo. Mas leve essa palavra no seu coração. Que Deus levante homens e mulheres de Deus. Aleluia. Nesse tempo difícil que nós estamos, para o recomeço do trabalho no templo. O templo é um lugar de oração, o templo é um lugar de comunhão, o templo é um lugar de adoração, de manifestação, de louvor, aleluia. Mas Deus vai encorajar o seu povo a voltar para o templo, aleluia. Deus vai fortalecer cada crente e Deus vai ajudando. Se sua vida e compromisso forem restaurados, haverá uma intervenção divina, aleluia. Creia, Deus continua à frente da obra, aleluia. Ele vai usar homens, mulheres, e sua obra vai ser feita. É como diz o hino, ninguém detém, a obra é santa.